Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos aqui preparando você para a sua prova, para o seu concurso, né? E hoje nós vamos trabalhar um tema importante, ainda está dentro da parte de noções de direito constitucional, que é o tema aí poder executivo, tá joia? Muito tranquilo, né? Vamos ver alguns pontos importantes acerca do poder executivo, né? Após o poder executivo, nós vamos trabalhar a forma de governo e o sistema de governo. Temos também importância para a prova, muito tranquilos, né? Mas temos que saber distinguir alguns pontos aí de cada um deles, tá joia? Então vamos lá, poder executivo. Lembrando que nós temos aí três poderes que eles são harmônicos e independentes entre si. Nós temos lá no artigo 2º da nossa Constituição, não é isso? O poder legislativo, executivo e judiciário. Nós temos essa tripartição de Montesquieu. Então vamos trabalhar agora o poder executivo. Então, o Poder Executivo, nós vamos trabalhar, nós vamos ver, que é aquele que administra a máquina pública, né? E lembrando que, lógico, né, nós temos a administração da máquina pública, a função típica. Então, já entrando na matéria, vamos saber distinguir o Poder Executivo em duas funções. As funções típicas do Poder Executivo, né? Ou chamado daquela a função primária, e funções atípicas, ou chamado também de funções secundárias, né? Que também são exercidas também pelo Poder Executivo. Tá joia? Vamos lá. Primeiro, alguns pontos importantes da função típica. Olha lá. A função típica, então, do Poder Executivo, pessoal, é a função administrativa, executiva, que abrange tantas atividades de chefia de governo quanto chefia de Estado. Nós vamos ver isso, né, bem especificadamente daqui a pouco, né, no que tange essa relação de chefia de governo e chefia de Estado. Olha lá. Então, a função atípica, a função típica é responsável para impulsionar e dirigir a ação do Estado, ou seja, vai fazer andar a máquina pública, essa engrenagem pública, seja no plano interno ou seja no plano internacional. É aí onde nós vamos trabalhar a chefia de governo e a chefia de Estado. A chefia de governo, então, nada mais é que aquela responsabilidade interna a gerência interna da máquina pública. E a chefia de Estado, lógico, aquela responsabilidade de uma representação internacional. Nós vamos trabalhar muito bem isso. Então, vamos lá. Então, ainda na função típica, nós temos a função típica de governo do Poder Executivo. Ela se subdivide em duas. Olha lá, a função de governo são atribuições de decisão política, né? Ou seja, as decisões do governo, né? Aquilo que vai ser melhor implementado, por exemplo, políticas públicas à sociedade, né? Aquilo que vai ser melhor na garantia da dignidade humana do seu povo, né? Dentro do seu território. E uma função administrativa, não é relacionado ao quê? A prestação de serviço público. Então, o Poder Executivo ele tem essa missão das decisões políticas e também de prestar serviço da máquina pública aos seus cidadãos, às suas pessoas que estão lá no seu território. Então, a função típica é a função de decisões políticas, que de fato vai ser melhor aplicada ao seu povo, e prestar serviço à sociedade, né? Nós temos, por exemplo, os órgãos de segurança pública, que a responsabilidade da segurança pública é do Estado, é do poder público, é dever do Estado gerar a segurança pública, lá no rol do caput do 144. Então, a prestação, por exemplo, de segurança pública, de saúde, de educação, né? São lá os direitos fundamentais, direitos humanos e fundamentais do cidadão, é responsabilidade do Poder Executivo, né? Então, essa é a função típica dele. As questões políticas, aquilo que cabe melhor naquele momento para a população, né, para o povo, e também prestar o bom serviço público, não só prestar um serviço público, mas prestar um serviço público com eficiência, né? É aquilo que nós estabelecemos no artigo 37, caput da Constituição, o princípio da eficiência, que não só prestar um serviço, mas prestar um serviço com qualidade, né? E esse princípio da eficiência é muito importante, que foi introduzido pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Então, não só prestar um serviço, mas prestar um serviço com qualidade, tá joia? Vamos lá. Então, agora vamos trabalhar funções atípicas. Então, nós vimos aí as funções típicas, que é administrar a máquina pública, as questões políticas e a prestação de serviço público, né? E as funções atípicas. Então, nós temos duas funções atípicas, que, na verdade, mais é aquelas típicas dos outros poderes, né? Que é a função legislativa e a função de julgamento. Quando eu falo função legislativa, é uma atípica, né? Uma função secundária, que no caso legislativa, por exemplo, quando o chefe do Poder Executivo ele edita medidas provisórias, leis legais, decretos autônomos,
Ou seja, ele também tem esse poder de legislar. Logicamente, não é sua função típica, primária, prima facie, primazia, e sim, né, as questões secundárias de, logicamente, né, de criar alguns documentos jurídicos, algumas legislações, então tem essa previsibilidade, mas é uma função secundária. E ainda o poder, a função de julgamento, por exemplo, lá nas situações contenciosas administrativas. Me dá um exemplo, professor, lá no PAD, processo administrativo disciplinar. Outro exemplo, questão da SAD, sindicância, né? Ou seja, para apurar alguma irregularidade de algum servidor, de algum agente público, instaurar-se-á um devido processo, né, onde vai ser segurada para a defesa, contraditório, né? Mas lembrando isso, que a função típica de julgar, né, é do Poder Judiciário, aonde vai julgar os litígios, as contendas, os conflitos, né? Mas, de maneira secundária, o Poder Executivo pode exercer, de fato, a função de julgamento. Da mesma forma, a função típica de legislar é do Poder Legislativo, né? O Congresso Nacional, formado pelo sistema bicameral, Câmara e Senado, em âmbito estadual, né? As Assembleias Legislativas, e em âmbito municipal, a Câmara dos Vereadores. É a função típica do Poder Legislativo. E é a função atípica do Poder Executivo. Tá joia? Importante destacar. Vamos estabelecer, então, essa diferença de forma de governo e sistema de governo. Forma de governo, pessoal, nós temos aí duas principais, que é a República Res Coisa Pública, vamos ver, e a monarquia. E aí nós temos aí na nossa história, né, um passado aí de monarquias. Então nós vamos estudar, né, principalmente saber as diferenças em república, diferenças de república e de monarquia. Então nós chamamos isso de forma de governo. Então vamos lá, só para a gente estabelecer então uma contextualização, sabemos que no Brasil, o Brasil ele é uma república, né, res coisa pública como forma de governo, desde 1889, né, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E quando o Brasil ele instituiu a República, não mais a monarquia, né, a gente sabe aí, né, lá de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, adotou-se também o presidencialismo como sistema de governo e não o parlamentarismo. Então, nós vamos discutir isso. Então, é importante nós destacar, então, que o Brasil, desde 1889, com a proclamação da República, adotou como forma de governo a República e o presidencialismo como sistema de governo. Bacana? E é interessante nós destacarmos que, em 1993, levou-se, né, a população para a população decidir se manteríamos a República e o presidencialismo ou voltaríamos a ser uma monarquia ou o parlamentarismo. Né? Interessante, nós levou-se por meio do exercício direto da democracia, que nós chamamos de plebiscito. Então, levou para a população decidir, né? E a população manteve a república e o presidencialismo como forma de governo e sistema de governo, respectivamente. Tá joia? Então, é importante destacarmos esse marco histórico do Brasil. Né? Vamos falar um pouco mais à frente, mas já antecipando um pouco o nosso conteúdo. Então, a monarquia, a ideia, né, do doutrinador, né, o estudioso, né, famoso Nicolau Maquiavel, fala que a monarquia um só governa, né, uma pessoa só governa. Então, nós temos aí duas na história, né, duas monarquias, é a ideia, né, a monarquia absolutista e a monarquia constitucional, que hoje é adotada pelas monarquias hoje no Estado, né, por alguns países, nós vamos ver. Então, aquela monarquia absolutista é aquela antiga, né, onde o rei, no início da modernidade, o rei não se submetia à Constituição. Ele poderia fazer aquilo que bem entendesse e ele não era responsabilizado. E na monarquia constitucional, né, de fato, aí nós temos aí um monarca, um rei, mas ele, ao contrário da monarquia absolutista, ele se submete, sim, à Constituição daquele país. Tá? Nós vamos ver isso aí. Portanto, nós distinguimos essas duas ideias da monarquia, né, na nossa história. Então, vamos lá. Monarquia ainda, governo de indivíduos, representação do poder do monarca, no rei. E algumas características importantes para nós distinguirmos a monarquia da república. A monarquia, nós temos a irresponsabilidade política do monarca, ou seja, ele não precisa prestar contas. Nós temos aí aquela monarquia antiga, logicamente, dentro hoje de uma monarquia moderna, né, ela se submete, ela está sujeita ao caráter constitucional, né? Mas é uma característica marcante das monarquias. A hereditariedade, ou seja, o poder da monarquia vai se transferindo por laços sanguíneos, né? Não há eleições periódicas, nós chamamos de sufrágio universal. Então, uma característica importante aí da monarquia, diferente da república, que aqui, no caso, o poder vai se transferindo pelos laços sanguíneos.
E, da mesma forma, outro princípio importante nós destacarmos, característica, a vitaliciedade. O monarca fica no poder até o fim da sua vida. Ele ficou, né, veio a falecer, né, os seus filhos, né, assumem o poder, né, o reinado naquela monarquia. Tá joia? É uma características importantes. Na República, quando nós fazemos esse recorte epistemológico, sabemos que res significa coisa. Então, coisa pública. E aqui, diferente da monarquia, né, a pessoa que vai realizar, que vai estar à frente de uma nação, ele tem a responsabilidade política, no caso dela, né, desse governante que assume a responsabilidade, está à frente do seu povo. Né? E no caso que diferente lá da hereditariedade, nós temos aqui a eletividade, ou seja, os representantes, eles são eleitos para representar. Representar quem? O povo, né? Então, nós temos aí o exercício da democracia indireta. Nós chamamos também de sufrágio universal. E a temporalidade, ou seja, as eleições periódicas, elas vão ocorrer via de regra, né, no Estado Democrático brasileiro, nós vamos ver, de 4 em 4 anos, exceto no caso do Senado. Né? Então, nós temos aí outra característica diferente da monarquia, a característica da temporariedade, eleições periódicas, chamamos de sufrágio universal, ou também chamamos de democracia indireta no Estado Democrático Republicano Brasileiro. E, então, nós vimos, então, a forma de governo, que se trata, então, da república e da monarquia. Vamos agora trabalhar o sistema de governo. Nós temos dois sistemas mais importantes aí, no caso em tela. O presidencialismo e o parlamentarismo. É uma relação entre os poderes. Olha que interessante. Então, vamos ver então, que o Brasil adotou desde 1889 o presidencialismo quando houve a proclamação da República. E nós tivemos, um período de 61 a 63, no Estado brasileiro, o parlamentarismo, ou seja, então foi um tempo pequeno aí, no caso, né, quando o Brasil adotou o presidencialismo. Então, vamos ver lá. Então, a característica então, do presidencialismo. Qual que é a sua origem, né, o seu sistema lá? Origem lá nos Estados Unidos, com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos da América. E aqui, interessante, uma característica importante do presidencialismo é o chefe do Poder Executivo, ele é unipessoal ou monocrático, é uma pessoa só. E nós iremos ver, ele vai exercer tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo. É importante destacarmos. Característica, então, desse presidencialismo, a independência do poder legislativo e executivo. Naquela ideia de Montesquieu, na tripartição de poderes, na tripartição de funções, né, o famoso check and balance, o freios e contrapesos, o presidencialismo ele tem essa independência dos outros demais poderes, que é o legislativo, né, no caso, tem a função primária, prima facie de criar leis, né, e, no caso, tem essa distinção, né, essa independência entre esses poderes. Mandato por tempo determinado, nós já falamos, né, de 4 a 4 anos, exceto no caso aí do Senado. Voto direto da população, nós chamamos isso de democracia indireta, não é isso? E legitimidade popular. Então, umas características importantes, né, que a doutrina própria coloca do presidencialismo, que ele tem a legitimidade do povo. Então, é eleito pelo povo. Então, no caso, existe uma legitimidade da população, do povo que vota, na verdade, né, no seu presidente. Tá joia? Presidencialismo ainda, olha lá. O presidente, então, o que ele faz? Ele exerce e acumula as duas funções, a chefia de Estado e a chefia de governo. Sabemos muito bem que o chefe de Estado é aquele que representa o país em suas relações internacionais, tá joia? E a chefia de governo dirige as políticas públicas do Estado e chefiando a administração pública federal. Então, o chefe de governo é aquele que realiza as atividades internas do país. E quando eu falo chefe de Estado, ele representa, lógico, o seu país em as relações internacionais, aqueles encontros internacionais. No presidencialismo, então, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, né, ele exerce essas duas funções, tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo. Tá joia? Lembrando, então, nós já destacamos, né, que no Brasil adota-se o presidencialismo desde 1889 até os dias atuais. Professor, nós tivemos algum período dentro do Estado Democrático Republicano Brasileiro de parlamentarismo? Sim, né? Nós tivemos lá nos anos de 1961 a 1963, né? O período antes da ditadura militar, né, da Revolução Militar, em que se adotou o sistema parlamentarismo. Bacana? Então, olha lá, nós, né, ratificamos aqui que desde que o Brasil adotou a República, lá no 15 de novembro de 1889,
o Brasil adotou também o presidencialismo como, né, o seu sistema de governo. Tá joia? Bacana, né? Então vamos lá, parlamentarismo, algumas características importantes que diferem um pouco do presidencialismo. O parlamentarismo, diferente, por exemplo, do presidencialismo, que tem a sua origem nos Estados Unidos, o parlamentarismo teve a sua origem na Inglaterra, no século XI. E aqui interessante que a chefia do poder é dual, né? Ou seja, são duas pessoas diferentes para a chefia. Uma pessoa vai exercer a chefia de governo e outra pessoa para a chefia de Estado. Então, uma característica importante aí que pode vir na sua prova, tá joia? E aqui, pessoal, é diferente lá também do presidencialismo. Do presidencialismo, nós vimos, né, que existe uma independência e harmonia entre os poderes. Aqui no sistema parlamentarismo, nós temos uma interdependência dos poderes executivo e legislativo, ou seja, há uma relação, né, de uma certa dependência relativa entre eles, diferente do presidencialismo. Tá joia? Vamos lá. Ainda no parlamentarismo, nós já destacamos que é o sistema, a forma dual, ou seja, duas pessoas diferentes, uma pessoa vai representar um país em suas relações internacionais, né, chamamos de chefe de Estado, e nós temos aí o chefe de governo, que vai realizar as atividades políticas internas. Então, aqui, diferente do presidencialismo, que acumula na mão de uma só pessoa, aqui nós temos duas pessoas distintas no parlamentarismo. Olha lá, nós temos dois exemplos, né? Nós vamos ver tanto uma monarquia parlamentar quanto a monarquia presidencialista. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, uma monarquia parlamentar, nós temos aí, por exemplo, a Inglaterra, né? É uma monarquia, nós temos aí o chefe de Estado, é o monarca, no caso, em tela, de maneira contemporânea, nós temos a Rainha Elizabeth II, e o chefe de governo, nós chamamos de primeiro-ministro, que é, no caso, Boris Johnson. Então, no caso, a monarquia parlamentar. E nós temos também, na verdade, uma república parlamentar, né? Umas coisa pública parlamentar. O exemplo aí da Alemanha, né? Também nós temos um sistema dual, um chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outro. Olha só, aqui é interessante na Alemanha, ou na república parlamentar, o chefe de Estado, na verdade, ele tem um papel simplesmente simbólico, né? Ele é escolhido pelo parlamento ou pelo povo monarca, né? No caso em tela. E o chefe de governo, logicamente, ele que vai ser eleito pelos parlamentares. Interessante aqui, quando nós temos o caso da Alemanha, a Angela Merkel, que é o cargo de primeira-ministra. Então, a república parlamentar é um exemplo aí da Alemanha. Tá joia? Então, outra característica importante ainda para a gente destacar o parlamentarismo, né? Então, o primeiro-ministro e os demais membros do gabinete são integrantes do parlamento e são por eles nomeados. Então, olha que interessante. Então, o primeiro-ministro, ele faz parte do parlamento, ele faz parte desse poder e ele é eleito, né, na verdade, ele é escolhido dentro do próprio parlamento, né? Ele é um membro do próprio parlamento, né? E ele vai permanecer ali por tempo indeterminado, né? O primeiro-ministro, enquanto ele possui apoio do parlamento, ou seja, ele é de maneira o tempo indeterminado, não é de 4 em 4 anos, como nós temos do presidencialismo, ou seja, é de tempo indeterminado. Enquanto ele tiver poder, né? Ele tiver lá o prestígio, né, do parlamento, ele vai ficando. Caso contrário, ele perca esse poder, esse apoio da maioria do parlamento, no caso, ele é trocado. Então, isso é importante nós destacarmos, é que não temos as eleições periódicas, né? Aqui não temos essas eleições de tempo em tempo, no caso do primeiro-ministro do parlamento, né? Ele fica ad eterno até que não tenha mais apoio do parlamento. Bacana? Pessoal, então é isso aí. Então, nós vimos aí, importante destacar, né, a forma de governo, né, a república e monarquia, o sistema de governo, nós temos o presidencialismo e o parlamentarismo, e também pontos importantes, o que é a chefia de Estado, o que é a chefia de governo. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!